Oi gente, tudo bem? Hoje a gente veio falar sobre o episódio 5 de Chernobyl, que é um episódio do julgamento. E ele é bem forte, né? Porque não mostra só como aconteceu a explosão, mas também mostra toda a verdade escondida. E o nosso objetivo hoje é explicar de um jeito simples o que realmente aconteceu naquele dia, como a física, a química e a biologia se misturam nesse acidente. E principalmente como tudo isso mostra a importância da etnia na ciência. Hoje vamos conversar e mostrar os slides para vocês entenderem melhor. Bom, a gente separou alguns pontos principais para guiar o caso. A primeira coisa é entender o que aconteceu dentro do reator, porque não foi só uma explosão. Depois a gente vai conectar as 3 áreas da ciência, porque Chernobyl envolve tudo: radiação, elementos químicos e efeitos no corpo. Também vamos falar sobre ética, porque esse caso mostra de um jeito muito claro como esconder a verdade pode custar vidas. E no final a gente mostra como tudo isso poderia ter sido evitado. Bom, nesse caso o julgamento é o ponto mais marcante. O Legasov, que é o cientista que viu tudo acontecer, resolve contar a verdade na frente de todo mundo. Ele explica os erros técnicos e os erros humanos e mostra como o governo tentou esconder tudo para não assumir a culpa. É aquela parte que dá até um peso no coração, sabe? Porque você sabe que ele tá ali arriscando a vida só para que a verdade apareça. Bom, e para entender o acidente a gente precisa juntar tudo. A física, que explica como a radiação foi liberada e por que o reator ficou instável. A química, que mostra como os elementos radioativos se espalharam pelo ar, pela água, pelo solo. E a biologia, que explica como essa radiação atinge o corpo das pessoas e dos animais. Então não tem como olhar para isso e olhar só para um lado, é realmente tudo junto. Dentro do reator urânio de 235 começou a reagir muito mais rápido do que deveria. As barras e os controles deveriam manter tudo estável, foram usadas do jeito errado. E em segundos o reator totalmente descontrolado explodiu. Com essa explosão foram liberados 3 tipos de radiações, a alfa, a beta e a gama. Mas cada um com um comportamento diferente. Foi algo tão rápido que ninguém ali na hora entendeu o tamanho do problema. Os tipos de radiação, como dito antes, a radiação alfa não atravessa a pele, mas se você respirar, ela faz um estrago enorme por dentro. A beta já passa um pouco mais e pode causar queimaduras. E a gama, essa é a mais perigosa de todas, porque atravessa praticamente tudo, até o corpo humano. E foi justamente essa que saiu em maior quantidade naquela noite. Portanto, por isso tanta gente passou mal tão rápido. Os principais elementos que ficaram no ambiente foram o iodo 131 e o césio 137. O iodo vai direto para a tireoide e por isso passa por tanta gente que teve problemas sérios. E o césio ficou no lodo nas décadas, contaminando tudo. E por isso que até hoje tem áreas perto de Chernobyl que não podem ser ocupadas. A radiação atinge as células, destrói o DNA e causa vários efeitos no corpo: queimaduras, febre, vômitos, queda de cabelo e, no longo prazo, câncer e mutações. Os bombeiros chegaram primeiro, não tinham proteção nenhuma. Eles achavam que estavam apagando um incêndio normal. Isso deixou tudo isso mais grave ainda. Bom, e aí entra o lado mais humano dessa história, que o Legasov ele sabia de tudo isso e ele sabia que deu errado e sabia que o governo estava escondendo. E mesmo assim ele escolheu contar a verdade. E esse é o ponto mais forte do episódio, que é a coragem dele falar o que precisa ser dito, mesmo quando ninguém quer ouvir. E esse caso, ele faz a gente refletir muito, porque até onde vai a responsabilidade de quem trabalha com a ciência? É certo esconder informações para evitar pânico? Vale mais a pena proteger o governo ou proteger as vidas? Essas são perguntas não só sobre Chernobyl, elas servem e se encaixam em qualquer situação do nosso dia a dia, em qualquer lugar que a gente veja, não só Chernobyl. No fim, o caso mostra que a verdade científica salva vidas. Quando a falta de ética, a confiança das pessoas e a ciência desaparece. Chernobyl virou um exemplo do que aconteceu quando a verdade é escondida por medo ou por interesse de política. E o mais triste é que muita coisa poderia ter sido evitada, se os protocolos tivessem sido seguidos, se os cientistas tivessem sido ouvidos, se as falhas tivessem sido relatadas antes. A tragédia não teria chegado nesse nível. Não foi só um erro técnico, foi uma sequência de decisões ruins.
Bom, então, obrigada por assistirem. Esperamos que a apresentação tenha ajudado vocês a entender melhor sobre o caso e refletir sobre como a ética faz diferença dentro da ciência, da biologia, da física, da química, de todo geral e na vida real.